Tutela provisória da evidência está lá no artigo 311 do CPC. Aquele direito já está muito cristalino, eu já consigo comprovar por fatos ou por questões específicas que estão dispostas lá no nosso CPC. Nessa situação, o juiz já concede aquela tutela. Bom, deixa eu só ver aqui, a Sônia perguntou aqui, olha, quando existe a possibilidade do juiz pedir para acertar a petição inicial. Já volto também, então, nessa questão do juiz mandar emendar a petição inicial. Então, beleza. Nessas situações de tutela provisória, o que a gente tem que ter? Em regra, e a doutrina majoritária vai falar que nós temos que ter um requerimento da parte. Então, a parte, quando ela entrar no processo, quando ela se manifestar no processo, ela pode pedir uma tutela provisória, seja no curso do processo, seja inclusive recursal. Mas tem que ter, olha, um requerimento. Temos que ter um pedido daquela parte. O juiz não pode atuar de ofício para, verificando a petição daquela parte, falar assim, poxa, cara, ela está aqui falando, da necessidade de um leito no hospital para tratamento de Covid, uma internação em UTI, um transporte adequado. Ela está fazendo todo esse pedido, mas não me fez o pedido de tutela provisória. Se não houver esse pedido expresso de tutela provisória, o juiz ele não pode ele não pode conceder. E aí a doutrina vai dizer o seguinte, cara, o juiz é um ser, é um sujeito do processo, que é parcial ou ele é imparcial? O juiz ele tem que ser imparcial, ele não pode pender para um lado ou para o outro. Se ele concede de ofício algo que não foi requerido, ele está sendo parcial. E aí a gente vai ter hipótese lá, inclusive de anulação daquela decisão judicial. Da mesma maneira, a doutrina vai falar o seguinte, olha, no artigo 302 do CPC, quando a gente trata das tutelas provisórias de urgência, ele diz, a parte que fizer o requerimento, e conseguir aquela tutela, e ela efetivar aquela tutela, sabe o que pode acontecer com ela? Se tiver algum dano processual, ela vai ser responsabilizada por indenizar a parte contrária. Então, se eu faço um pedido de tutela, o juiz concede e efetiva, e no final do processo, eu, Rafael, que fiz o pedido, o meu pedido foi julgado improcedente, sabe o que vai acontecer? O juiz anula a tutela provisória, julga improcedente e ainda me condena a indenizar a parte contrária. Por conta dessa responsabilidade objetiva, por conta da imparcialidade do juízo, por conta da necessidade do contraditório e da ampla defesa, a gente vai ter aqui a impossibilidade de concessão de tutela provisória de ofício pelo juiz. Pode ser a requerimento? Sim, só pode ser a requerimento, de ofício não pode. Bom, isso daí diz a doutrina. Existe uma doutrina, uma parcela da doutrina minoritária que fala exatamente o contrário. Que vai haver sim a possibilidade, por conta do princípio do cooperativo, que o juiz possa, de maneira oficiosa, ou seja, sem manifestação da parte, sem requerimento, conceder diretamente a tutela, caso ele veja que existe aquela possibilidade. Foi? Mas na prova? Olha, na prova de concurso público, na prova de OAB, há informação relevante para você e que vai fazer você acertar na prova, porque não vai haver a possibilidade de discussão sobre correntes doutrinárias, é que ali a concessão de tutela provisória de ofício não é permitida pelo nosso CPC. Não existe nenhum artigo no CPC que permita isso. Existe, por exemplo, o seguinte, imagina que eu tenho uma ação e o juiz, naquela ação, conceda um pedido de uma tutela provisória para uma obrigação de fazer. Por exemplo, uma obrigação de que se construa determinado muro, ou que faça determinada obra, ou que não faça determinada atividade. Numa obrigação de fazer ou não fazer, quando nós tivermos uma tutela provisória, para a efetivação daquela decisão judicial, a parte vai ter que olhar o ponto do nosso Código de Processo Civil que fala sobre o cumprimento de sentença. No cumprimento de sentença de obrigação de fazer ou não fazer, o juiz, quando verificar que aquela determinada atuação ou não atuação não foi realizada, por mais que tivesse aquela condenação, a parte, olha, deu de costas, o que ele pode fazer? Ele pode, de ofício, utilizar todas as medidas indutivas, subrogatórias, coercitivas, cabíveis para que aquela parte faça. Por exemplo, instituindo aí uma multa. Dinheiro. Filhão, faz isso, construa. Se você não construiu, toma aqui uma multa. Eu vou te dar uma multa, uma condenação em astrentes, as astrientes. E essas astrentes vão falar o quê? A cada hora, a cada dia, a cada mês, a cada período de tempo, se você continuar descumprindo, toma aqui uma penalidade pecuniária, você vai ter que pagar uma multa.
Então, para a efetivação, o juiz pode utilizar de medidas e escolher de ofício. Para a concessão, somente por meio de requerimento. Combinado?